Infelizmente, nas empresas são vistos como a última categoria, mas é a área mais delicada. Mas também existem aqueles seguranças que quando dão-lhe muito poder, ai, brilha. Já viste os seguranças que ficam no notário? A segurança muitas das vezes dá aquela ajuda aos policiais quando existem miliantes numa zona em que não tem patrulhamento policial. Os seguranças acabam dando um enorme suporte. A polícia quando vê que o segurança colocou ordem, ele chega já arrogante e tudo mais. Existem outros polícias que são humildes, consideram os seguranças como seus colegas. Mas outros, não, tu estás abaixo de mim e tudo mais. E eu fico assim a imaginar, poças, imagine que saia uma lei e seguranças também agora que têm carteira, têm peso. Isso aconteceu em Portugal, a institucionalização das empresas privadas de segurança. Hoje vamos falar sobre um episódio bastante interessante. Seja bem-vindo ao nosso canal. Se tu gostas dos nossos conteúdos, faça alguma questão que é importante, deixa o teu like, comenta bastante se tu gostas dos nossos episódios. E se tu gostas desse episódio em particular, faça a mesma coisa. Olha que quase 50% ou 70% das pessoas que acompanham os nossos vídeos não são seguidores do nosso canal. Então faz o gesto simples de seguir o nosso canal para que nós possamos crescer mais ao longo do tempo e faça a sua doação se tu queres contribuir com algum crescimento nosso. Queres dar um determinado apoio sem que tenhas que fazer parte desta comunidade, podes fazer a tua contribuição nos IBANs que estão no rodapé, não é? Nós temos o IBAN nacional, temos o internacional e temos também o nosso PayPal. Se tu tens esse interesse, podes fazer. Se tu não estás a ver aqui na tela, podes clicar na descrição e vais ver as informações ali. Assim podes ajudar-nos a crescer. E ao longo do tempo poderás ver algumas mudanças que nós vamos fazendo ao longo do tempo. Hoje vamos falar sobre uma coisa bastante importante, né, que é segurança. O tema propriamente é a importância da segurança privada em Angola e a importância da gestão de risco nas instituições. Isto é um tema bastante importante porque nós temos que tomar segurança nas nossas instituições para que as mesmas estejam em níveis totalmente desejados, não é? Então, um tema desta natureza é bastante importante. O que é que te impulsiona, o que é que te motiva tu a falar um pouquinho sobre o tema de hoje? Realmente, falar de segurança privada, eu posso dizer que faz parte de um instinto meu, instinto caçador. Realmente eu sou pragmático, muito pragmático nas minhas ações, e falar da segurança, as pessoas interpretam a segurança como se fosse simplesmente o uso progressivo da força para a proteção de outrem ou a autoproteção. É que falar da segurança estamos a falar de prevenção. Prevenção começa através dos princípios proativos, as medidas preventivas. E só prima pela segurança aquele que tem a vida como bem precioso, acima de todos os bens que nós podemos possuir. Boa. Mas em termos assim de definições gerais, né, o que é um segurança privado e qual é o seu papel, né, na posição que exerce? Certo. O segurança privado, falar de segurança privada, nós vamos falar de uma área vasta e complexa de formação, porque temos o guarda, temos o vigilante. Todos esses são indivíduos que exercem a profissão de segurança. É que a segurança é um conjunto de procedimentos técnicos e táticos para determinar medidas que proporcionam a segurança numa determinada área, tanto seja um patrimônio privado ou público, e pessoas ou bens ou valores. E o segurança é o indivíduo que exerce o papel profissional de garantir que estes procedimentos técnicos e táticos são eficientes e corretos de acordo às leis que vigoram o regulamento dos serviços privados de segurança. Então, posso dizer que nós temos indivíduos que
exercem o papel de segurança, mas não são seguranças. Porque para ser um segurança é necessário passar por um processo de formação. E este processo de formação é que vai determinar que este indivíduo é profissionalmente reconhecido como segurança. Senão não estamos a adaptar alguém inocente a exercer um trabalho Como vigilante. como vigilante. Mas um segurança também pode ser considerado um vigilante. Sim, o segurança pode ser considerado um vigilante, ou o vigilante pode ser considerado um segurança, mas o guarda pode não ser vigilante e o vigilante pode ser o guarda. Mas quais achas que são os principais desafios que os seguranças encontram ao exercer os seus trabalhos cá? Quer seja aqueles que fazem proteção de residências, fazem questões protocolares para celebridades ou famosos, bem como seguranças de discotecas e etc. Realmente, as dificuldades que os seguranças, os profissionais de segurança privada, os indivíduos que exercem esta profissão, os desafios que mais enfrentam, posso dizer que são princípios de causa causante. A causa das principais dificuldades para o exercício da função destes profissionais é não ter as leis claras para o regulamento desta área. Não temos as leis claras. Posso afirmar que, a nível nacional, para não ser um exagero, Tá bom. Pode deixar em 23. 75% ou 89% dos indivíduos que cumprem o trabalho de segurança privada não conhecem quais são os seus direitos, não conhecem quais são as leis da segurança privada. E aí vem a consequência de que também muitos das pessoas que são contratantes de empresas privadas de segurança são indivíduos que também não têm conhecimento dessas mesmas leis, não sabem que é um serviço que existe através de um decreto presidencial, que existe uma lei, que existem regulamentos. Eles sabem as suas obrigatoriedades, conhecem os seus princípios que lhes são determinados pela empresa, pelas normas do contrato, mas ele não conhece a margem dos seus direitos, a margem das vantagens que ele pode possuir. E lá vem o distrato, a má fiscalização, a péssima fiscalização. É que a fiscalização para esta área não funciona como tal. E se nós falar das irregularidades do órgão fiscalizador com a competência máxima de fiscalizar estes serviços, aí estaremos a entrar. Vamos falar até da segurança pública. Vamos falar da segurança pública. Já sabemos o que é falar da segurança pública. Então, é o maltrato, o tratamento desumano. Mas essa questão de maltrato também está no gestor, ou seja, referiu-se que muitos não detêm informações sobre o mesmo. E depois, muitas empresas preferem muitas das vezes não dar formação para que eles não tenham muito conhecimento no sentido de maximizarem seus ganhos. As empresas acabam fazendo cobranças muito bem mais altas para os seus clientes e acabam dando uma proposta salarial muito baixa para as pessoas. Qual é o salário mínimo de um segurança normal? Podemos dizer que nós temos estipulado na Lei Geral do Trabalho o salário mínimo para a função pública e o privado, e que na qual os serviços privados de segurança abrangem aí nesta margem, mas pela má ou a inexistência da fiscalização profunda destes serviços, não chega até aí. Já ouvi um segurança comentar que ganha 30 mil com as mensais. Há quem ganha 25. Uau. Isso dá-se ao o custo de vida, a desigualdade na sociedade. Infelizmente, não seria isso. É a altura de tratarmos com mais dignidade
mas respeito estes heróis, estes profissionais. É que eu sou admirado ao indivíduo que tem a bravura de vestir uma farda e entregar a sua vida para proteger um patrimônio. Infelizmente, nas empresas são vistos como a última categoria, mas é a área mais delicada. Mas também existem aqueles seguranças que quando dão-lhe muito poder, ai, brilha. Já viste os seguranças que ficam no notário? Já. Realmente é a falta do profissionalismo, a profissionalização desta área. Aí tu vês que ele é grande, vira chefe. Quer dizer, o segurança não pode dar uma mera assim, oportunidade, ele aproveita e começa a esculachar todo mundo, organiza a fila da forma que organiza. Infelizmente isso dá-se porque a falta de formação, porque é de decreto presidencial que para o profissional, para alguém estar apto a exercer esse serviço, deve passar por um processo de formação. E esta formação, quem dá é a Polícia Nacional e dá também a competência em escolas reconhecidas e com instrutores capacitados para lecionar o conteúdo programático para o vigilante. Mas, infelizmente... Mas essas empresas de segurança têm mesmo formadores que capacitam esses seguranças de forma técnicas, assim, em termos bem específicos, porque há seguranças que, da arma não passa, né? É isso. Até tira minhas palavras. Realmente. Quero ver que aquilo por isso é que nós temos esse processo. Até nós temos um episódio passado com Walter Costa, e ele abordou sobre essa questão do uso de porte de armas e tudo mais, que é uma questão bem interessante. Vladimir Costa, né? Que é uma questão bem interessante e aconselho a acompanhar. Muitos seguranças que não têm uma capacidade técnica muito evoluída em termos físicos acabam recorrendo ao uso de armas para poder defender-se, mesmo quando estão em situações que não há necessidade de usar. Vimos esse exemplo do caso do Calemba 2, que um segurança matou outras pessoas ao redor, e outros exemplos também de seguranças que acabam fazendo isto, e fica bem complicado. Realmente. Infelizmente, podemos dizer que a nível nacional, afirmo, a nível nacional, em 100%, são 5% das empresas que têm o interesse em capacitar os seus profissionais. Por quê? Porque quando vamos falar da fiscalização das empresas privadas de segurança, não passa de fiscalizar o alvará comercial, a licença, número de armas, e aí basta. Daí não passamos. O órgão fiscalizador limita simplesmente aí. Se nós criar um processo, um programa de requalificação nacional das empresas privadas de segurança, aí nós vamos conseguir cobrar aquilo que é necessário. Porque também há o que é necessário que estas empresas não tenham acesso. Porque nós, se ver no artigo 11 da Lei 19/52, a Lei das Empresas Privadas de Segurança, fala sobre a carteira profissional. Que a Polícia Nacional é quem faz a atribuição da carteira profissional. Mas que para todos aqueles que estiverem a ouvir e ver este podcast, se eu estiver errado, entre em contato e me mostre o modelo da carteira profissional de vigilante de Angola. Diz-me, os meus vigilantes da empresa X têm sim a carteira profissional. Por quê? Porque as mesmas empresas, os mesmos profissionais, os gestores de segurança privada, a gestão de segurança privada não é uma ciência ainda levada a sério pela maioria, pelo desconhecimento. Nós desconhecemos essa situação do uso progressivo
da força armada. Dá-se o caso, mesmo até um indivíduo preparado e capacitado como um bom atirador, se não lhe ser dado conhecimento tático operacional como deve, este indivíduo não terá o domínio da consciência situacional. E a consciência situacional é uma capacitação à parte. Porque muito além de você formar um indivíduo físico, mental, nós devemos avaliar qualidades extras profissionais que este indivíduo deve possuir para merecer estar numa determinada área. O teste de personalidade é muito importante. O teste de personalidade vem avaliar muito mais que um exame físico, que um exame psicotécnico. Por mais técnico que seja, por mais metafísico que venha a ser esta pessoa, se não tem uma moldura humana estruturada para o real enquadramento humano na sociedade que nós precisamos, não tem como. Não tem como. Vamos formar 1000 homens, mas esses 1000 homens podem não ser 1000 humanos. Eu prefiro trabalhar com 1000 humanos não profissionais do que com 1000 homens profissionais e não humanos. Mas hoje em dia, vê-se que anteriormente havia um certo preconceito quanto às pessoas para aceitar o cargo de segurança. Hoje em dia já se vê mais jovens até a entrarem para empresas de seguranças para buscar uma oportunidade. Sentes que é uma falta de oportunidade em outras áreas em que os mesmos são formados, ou então têm a aceitar essas oportunidades por saber que somente estão a existir isto e me faz aceitar? De acordo com a nossa realidade social, não vamos buscar tapar o sol com a peneira. É mesmo falta de oportunidade para outras áreas. E faz desse sector um sector muito rico, que os órgãos governamentais deviam olhar com a máxima delicadeza e responsabilidade. Porque, sendo sincero, é a área, é o ramo que mais emprega a nível nacional, e não só a nível nacional. O ramo da segurança privada é o sector que mais emprega. Então vamos ver. Por quê? Porque é um serviço pragmático. Um serviço pragmático. E trabalhar na segurança privada, os jovens se ouvem hoje, vais trabalhar numa empresa privada de segurança. Logo imagina que terá de pôr uma farda, e infelizmente também temos com os modelos de farda tão ridículos que até o próprio CEO da empresa ou diretor da empresa devia também se imaginar ele vestido com aquela vestimenta ridícula e exposto ao público. Epá, é como se fosse um soba com a força armada. Infelizmente. Devemos também apostar na elegância. Na elegância, porque, epá, infelizmente, estamos nem aí. Queremos meter rápido a farda no corpo, ocupar o posto e receber aí o que o contrato tem para nos dar. É mesmo falta de oportunidade para outras áreas, e muitos jovens, felizmente, estão a despertar uma visão ampla neste sector. Ele entrou como um simples vigilante e depois foi dando conta da complexibilidade no processo de elaboração de relatórios, o processo de constituição de gráficos de desenvolvimento contínuo, elaboração de um plano de contingência, e ele acaba por descobrir que é muito além de estar numa porta com uma AK-47, como é comum, e chegam a explorar o mercado internacional, encontra que há muitas formações para essa área. Encontram sim. Então acredito é que devemos aproveitar já, profissionalizar mais este sector e ser mais rigorosos quanto à fiscalização, porque
realmente equilibra muito o desemprego no país. E algo que equilibra o desemprego combate a delinquência. E numa cena que existem sim oportunidades que são dadas nesse setor, tem aqueles caras que quando vão ao trabalho, o seu patrão manda lavar o carro. Tá, toca lá. Seguranças que lavam o carro do patrão. Mas o papel de segurança é de proteger a residência ou tem um contrato que ele faz na empresa acima daquilo que deve deitar o lixo, deve dar banho aos cães, lavar o carro. E também o segurança também por vezes tem aquele outro papel, né? Nas horas vagas vai ainda a rolote. E quando vem proteger o poste, olha, tinha um segurança na cidade, me lembro dele. Ele, o que fazia? Olhava para o seu posto à distância, lavava todos os carros, né? Mais de 10 carros, já ao plena noite, lavava os carros, já às 6 horas, está a cobrar, está a passar. Já, quer dizer, ele estava no posto dele a trabalhar. E a trabalhar. E também a trabalhar no outro setor. Ele é um multissectorial. E quando assaltaram em casa desse tal segurança, ele disse que não viu o bandido. Disse, olha, eu estava mesmo aqui e não vi. O chefe, como é que fica? Tu consideras que isso é uma prática útil, né? E para aqueles seguranças também que são muito amigos dos chefes, porque agora nós temos questões de roubos. Sim. Que os seguranças agora é que estão dessas informações. Sim. Achas que é por causa da questão do atraso salarial ou questão de ambição pessoal também? Imoralidade. Primeiro, imoralidade. Porque todo crime é punível. Deve haver punição. E eu nunca vou defender o criminoso. Nunca vou defender o criminoso. E por ser gestor de segurança privada, então é um assunto que deve se tratar com máxima seriedade quando dá-se esse caso. É mesmo imoralidade, mau carácter, porque todo roubo é premeditado. Por mais que a ocasião faz o ladrão, ele vai premeditar, nem que forem segundos. 2 segundos, 3 segundos. Mas em 3 segundos, tu tinhas 1 segundo para pensar em roubar. O resto dos segundos você podia refletir nas consequências. E mesmo com 50% da hipótese de conseguir passar no barulho, o vulgo termo, passar no barulho, podia muito bem pensar também a consciência. Porque ele sabe o que fez. Tu podes não saber o que eu fiz, mas eu sei o que fiz. Eu tenho essa consciência que é errado. A necessidade faz o inventor. Sim. Mas não vamos inventar tirar o que é do outro. Por isso é que a necessidade faz esse homem inventar uma outra fonte de subrefúgio para o seu autossustento. É o péssimo pagamento, a falta de formação, a falta de profissionalismo. Imaginemos, vamos nos pôr no lugar destes nobres cidadãos, destes guerreiros, destes heróis. Estás com 8 filhos. 2 filhas, uma de 16, uma de 13 anos. Os seios estão a crescer. Tens uma mulher que, vamos lá dizer, está vendo, trabalha na Zunga. Pagas a renda a 15.000 kwanzas. Porque tinhas que ter 3 quartos, ou 2 quartos e sala. 1 quarto para as meninas, os rapazes dormem todos num quarto. Já nem tens possibilidade de meter uma zap. Se meteste, nem tem como carregar. Ou vão comer ou vão carregar as zaps. É uma amostra. E as filhas passam mais tempo nas vizinhas a trançar o cabelo.
ficam lá onde sentam para transar, come, faz a refeição, é assediada, tem amigos. Na escola é assediada. Os rapazes passam mais tempo na rua. E tu lá no posto, e tem postos que metem esses senhores a fazer 48 horas de trabalho. Com apenas uma refeição. Como se fosse um cão de guarda. Uma refeição. E ele lá no posto, sem casaco, as botas se calhar nem deram botas, está com o calçado que ele adaptou, e lá está ele, com o seu fuzil na mão, aguentar aí. E o salário, se calhar nem cai no dia 30. Vem cair no dia 13 do outro mês. No dia 14 do outro mês. Podemos dar o caso que ele fica um mês sem salário. E a mulher é aquela que vem com aqueles apanhadinhos para fazer alguma coisa, para falar comemos. Para falar comemos. E esse chefe de família, ele já não está aí pela sua autoestima, não está aí mais com sonho, já não tem esperança de alguma coisa. Ele está aí pela sua dignidade. Para quando em casa perguntarem papá foi aonde? Papá foi trabalhar. Para a filha também dizer, no fim do mês o meu pai vai dar. Para o filho dizer, no fim do mês o meu pai vai dar. Para a mulher dizer, no fim do mês podemos ir ver a mãe. E com uma coisinha. Tantas dívidas na renda, dívidas para dinheiro de táxi, que a mulher joga quichiquila na praça para fazer táxi para o marido. Para ir trabalhar para pagar táxi. E esta pessoa não tem como não se submeter a esse baixo nível de sobrevivência. Mas para todos, eu formo muitos vigilantes, formo muitos seguranças. E eu sempre dou uma palavra a estes homens de coragem. Que vós não ganham mal. Vocês ganham pouco. Quem ganha, vocês vão passar a ganhar mal. O dia que pegar essa arma para roubar os 5 milhões do chefe, aí ganhaste mal. O dia que você pegar essa arma para fazer assaltos, aí estás a ganhar mal. Podes fazer 1 milhão, 100 mil no assalto, mas são 100 mil mal ganhos. Mas esse teu salário que estão a te garantir aqui, se não tens mais por onde tirar, não é mau salário. É pouco salário. Porque ganhas pouco para aquilo que você merece. Mas quais achas que são os setores que mais geram empregos para a segurança privada e tanto pública cá? Por exemplo, os bancários, né? Acabam contratando empresas e as empresas têm um número de funcionários bem maior que acabam trabalhando nessas instituições. É diferente também de termos assim várias residências que também contratam serviços dessa natureza para operar. Mas hoje em dia vemos assim uma questão de temos segurança e temos também a turma do apito, né? Que de certa forma vem fazendo uma segurança do bairro. Será que isso de certa forma tem criado dificuldades aos trabalhos da segurança? Porque acredito eu que a segurança privada deveria estar diretamente ligada à Polícia Nacional, né? Porque segurança muitas das vezes dá aquela ajuda aos policiais quando existem miliantes numa zona em que não tem patrulhamento policial. Os seguranças acabam dando um enorme suporte. Como é que tu achas que tem sido esta colaboração entre a polícia e a segurança privada? Falar desta cooperação até faz-me tocar até no ponto em que o caro apresentador falou bem há pouco tempo sobre as turmas do apito. Estudei muito sobre este mesmo decreto, o decreto 58 /16. Este decreto foi um decreto presidencial e um despacho do Comandante-Geral da Polícia Nacional, Serviços de Vigilância Comunitária. Afeto às administrações locais ou comissão dos moradores que trabalham através da Lei 17. A cooperação institucional
que garantiria o estreitamento da relação do cidadão-polícia e o polícia-cidadão. Na verdade, para a relação do cidadão e polícia e cidadão, não era necessário ser decretado. Porque, no fio lógico, a polícia é para o povo, mas o povo não é para a polícia. Mas nós temos aqui um conceito contrário, devido aos excessos de esforço e o desconhecimento profundo de algumas leis por profissionais dessa área. Mas vamos agora pular para o nosso real foco de desenvolvimento. Falar desta cooperação da segurança privada e os órgãos de segurança pública. Essa relação será boa enquanto continuar conforme está. Deve continuar conforme está. À margem dos limites da competência profissional, não podem estar tão próximos. Porque, sendo sincero, a segurança pública tem maior trabalho. Tem. Não tem como negar. Mas o segurança pública tem menos trabalho. Vamos fundamentar isso. Bem que o segurança pública acaba exercendo várias funções, né? É? Imagina aí nos notários, ele que foi posto aí para... Não, estamos a falar do segurança pública, o órgão de defesa e segurança. Sim. E a relação da Polícia Nacional com as empresas privadas de segurança, podemos dizer que a nível nacional estamos num bom caminho quanto a essa relação. Temos pouco choque de polícia e segurança privada. Temos sim pouco choque. Felizmente, porque um lado desconhece o seu nível de margem de competências profissionais. E o relacionamento só é bom quando é submisso. E até aqui estamos num bom caminho. Estamos sim num bom caminho. O que precisamos é a polícia, ou o órgão de segurança pública responsável pela fiscalização deste órgão, que a maioria desperta que estes indivíduos são subsidiários e complementares das suas funções. Isto no São Paulo, 24 de dezembro, Brasil, teve uma situação que viralizou muito, que desse o caso de um agente de segurança pública. Ele entrava para um shopping na qual realizava-se uma conferência de um parceiro estrangeiro da mesma empresa. Deu-se a ordem que ninguém poderia passar numa porta de acesso exclusiva para os convidados daquele evento. Só convidados daquele evento, só membros credenciados para o acesso naquela área. Mas o agente de segurança pública, ele disse que eu não vou dar a volta. Eu sou policial. Eu vou ter que passar aqui. Gerou um choque grande. Que o agente de segurança pública foi para cima do agente de segurança privada. Mas, infelizmente, o agente de segurança privada tinha maior preparação técnica e tática. Aniquilou-o, ele imobilizou-o, e aí rolou para o ar. Foi um desacato à autoridade? Foi sim. Desacatou a autoridade que desacatou a autoridade. Porque se não tem um credencial de operação para aquela área, um credencial específico,
um mandato específico por um órgão máximo, ou vamos falar aqui a nível nacional, se não for pela PGR, ou um processo investigativo na qual a empresa tem o conhecimento, já foi notificado, ou vieram com credencial de operação, uma guia de operação, aí sim. Mas o agente em si, por estar com a farda, ele desacatou também uma autoridade. Porque aquele indivíduo está a exercer um serviço privado, sim. Mas ele trabalha sobre um decreto de lei. Não é uma pessoa singular que decidiu que não, vou trabalhar, vou vestir isso e vou trabalhar. Não tem lei que lhe defende. Tem os seus direitos, tem as suas proibições, tem as suas punições. E falando das punições, sou de opinião que as punições para os agentes de segurança privada devem ser também mais severas, que devem responder também na Polícia Judiciária Militar. Que a expensão da polícia pegue a sério a fiscalização desse órgão privado de segurança. Que as coisas vão entrar nos seus devidos lugares. Fardas rotas. Infelizmente é uma tarefa muito grande para a polícia, que aí já estaríamos no nível de pensar, falar sobre o decreto 158 dos serviços de vigilância comunitária, a cooperação da Polícia Nacional com a Comissão dos Moradores. Eu sou de opinião que já devíamos estar no nível de criarmos câmaras municipais das empresas privadas de segurança. Um órgão do governo, do gabinete do governo provincial que trabalha junto à Polícia Nacional para o controlo e fiscalização das empresas privadas de segurança, do mais baixo nível ao mais alto nível de fiscalização. Aí, muitas empresas vão se tornar empresas. Nós temos o tio João, que tem um amigo que abriu o armazém, quer segurança, e ele é rápido. No Facebook temos aí, legaliza a sua empresa. Cria a sua empresa, nem tem licença. Mete farda nos indivíduos e mete lá, compra uma cá não sei aonde, e mete lá na porta, com tonfas, ou mesmo sem a cá, põe na porta, e o amigo vai dizer que vou pagar 85 mil kwanzas para cada homem, depositam na conta dele e ele tira 45 mil ou 35 mil, faz para os homens e aquilo está a encher a barriga. E é uma empresa privada de segurança. E a polícia passa lá várias vezes de frente àquele posto. Indivíduos com porte de arma. É perigoso. É perigoso. O tio dele que estava no mato, porque veio em Luanda, está desempregado, entra aí. Um pé chinelo, um pé bota. Tá aí também. Mas uma parte engraçada aqui, só para descontrair um pouco. Já imaginei se os polícias fossem amigos dos seguranças? Os militares, quando andam de viatura, passam, né? Imagina se o passo dos seguranças desse aquele... Olha, imagina o que seria. Imagina. Porque os seguranças, quando estão ao pé dos polícias, o polícia só fica amigo do segurança quando lhe colocam a trabalhar no posto de segurança. Sim. Ficam amigos. E tem exemplo, um interesse aqueles polícias comum. que ficam na embaixada. Aqueles Sim, são sim. amigos porque têm interesse em comum, comem os dois no mesmo sítio. Opa, desse eu não sei. Aqueles polícias Desse eu não sei. os polícias que são amigos dos segurança. O negócio rola aí. Opa, desconheço. Por exemplo, esse lado. vem alguém, não tem nenhuma informação, e pá, fala aí com o nosso operativo. Desconheço esse lado. Porque o segurança, ele dizem que o cabrito como não está amarrado, o segurança faz o seu celular no posto de trabalho. Imagine aqueles que têm, até os seguranças até no multicaixa fazem dinheiro.
Sobre Para ensinar, segurança até, para ensinar a levantar até domino. dinheiro. Agora que os polícias 500 comem com quadros. eles, olha, eu desconheço esse lado. Não, as polícias também estão lá. Desconheço. Desconheço. Hã? Charles? Quem é? Estou a te dizer, eu já vi isso. O polícia e a segurança comerem junto. Colegas, essa é a cidade abraço. Eu fico. O polícia quando Deus. chega, quando vê que o segurança colocou ordem, ele chega já arrogante e tudo mais. Existem outros polícias que são humildes, consideram os seguranças como seus colegas. Mas outros, não, tu estás abaixo de mim e tudo mais. E eu fico assim, imagina, poças, imagine que saia uma lei que os seguranças também agora, que têm carteira, têm peso. Isso aconteceu em Portugal, a institucionalização das empresas privadas de segurança. Na verdade, este caso de estar baixo, porque até entre colegas da ordem pública existe este complexo de superioridade. Imagina um segurança está aí a trabalhar armado. Ele está no apoio do táxi, está com a sua arma. O polícia também está aí a trabalhar, está com a sua arma. Como é que vai dizer, não, sou segurança. O segurança não está habilitado para andar com arma aos meios públicos, exceto no seu lugar de trabalho. Sim, realmente, isso estamos a falar já das proibições. Vamos falar este é o artigo 7, o artigo 7 das proibições, e o artigo 6 que falamos do método autodefensivo, o uso e porte de arma em serviço, devidamente uniformizado e com credencial exibido no lado esquerdo do uniforme. E, para ser sincero, eu sou de opinião que, quanto o nosso decreto e as nossas leis das empresas privadas de segurança, estamos no nível. Está na medida exata, atendendo à nossa realidade social. Estamos num bom nível. Só precisamos agora tratar com seriedade o profissionalismo. É algo muito sério. Voltando nesse cenário do Calemba 2, olha, podia ser mais pessoas. Aquilo foi um ato de terrorismo. Mas é uma notícia que apagou-se. É um assunto que já esquecemos. Para ser sincero, das tragédias das empresas privadas de segurança, foram 4 mortos. Aqui na Via Expressa teve aquele assalto dos 50 milhões, que acho que a empresa de segurança é que passou informação, ou seja, alguém da empresa passou informação para os miliantes que a empresa de segurança poderia fazer a questão de levantamento de valores. E acho que morreram alguns aqui na Via Expressa. Imaginemos isso. 4 indivíduos, mais indivíduos. Isso é de preocupar. E não é assunto de nós nos preocuparmos em reduzir a armas. Os números de armas, sim, devemos sim reduzir. Remover as armas de fogo do tipo para guerra, tipo AK, armas para guerra, sim. Deve-se tirar essas armas. Eu acho que os polícias também tinham que ter aquelas armas de choque. A Spark, alguns têm, mas infelizmente este é um assunto que já é da São competência muito aí. Mas as empresas de segurança fazem compra das armas? Tínhamos aqui uma empresa a nível nacional, não tenho aqui porque até o receio de publicitar, porque já não, infelizmente ela fechou, que é a Foxtrot. Que aqui para quem está a descer, acho que é no Morro Bento, na Corimba, aí em frente ao INAD, tem uma empresa de venda de armas. É a Foxtrot. Fechou? Fechou. Uma que era toda preta. Sim, de um Líbano. Sim. Sim. A Foxtrot fechou. E fechou por quê? Teve algumas desavenças com os gestores, os sócios. Sim, teve um conflito de sociedade
que fechou e também atendendo à nossa situação socioeconômica, é que as armas não letais não são letais em definição científica. Porque até a minha mão é uma arma letal. Uma esferográfica posso transformá-la numa arma letal. Eu digo que a letalidade não é o resultado de uma ação, mas sim o dolo. Porque se não foi hoje, amanhã será. O perigo está nas nossas mentes. É a altura de nós estar preocupados em formar consciências, em capacitar os efetivos de verdade. Eu, numa instrução preparativa para agentes de segurança privada, eu não vou dizer que 6 meses de formação, 4 meses, eu formei um operacional habilitado para estar com porte de arma e lhe meti a guarnecer uma propriedade de alto risco. É mentira. Vamos cá fazer uma comparação relativa. Um indivíduo que está com, vamos falar nos 40, 35 anos de idade ou 29 anos de idade. 29 anos de idade. Este indivíduo, vamos dar o caso que começou a envolver-se sexualmente aos seus 14 anos. É o mais comum. Até aos 13, 14 anos. Já tem uma vida sexual ativa aos 14. Consumo de álcool aos 15, 16, 17 e 18. Sedentarismo total. Não tem disciplina desportiva, não tem cultura de motricidade. E lá vai, com esses vícios tóxicos, cigarro, bebida. Dormiu, acordou, cigarro, bebida. Futebol, vez em quando. Ele confunde atividade física com exercício físico. E lá este indivíduo cai num pente das fileiras. Vai fazer uma formação, um curso de polícia, um curso de vigilante, um curso militar, de um processo de treinamento de 6 meses. Está com 29 anos. Quantos 6 meses ele já viveu? Muitos 6 meses. 29 menos 6 meses é algo insignificante. Não o suficiente para você meter a farda nesse indivíduo e dizer: temos efetivos altamente qualificados. Estamos a tapar o mar com lençol. Não existe isso. Temos indivíduos altamente qualificados, pronto para nos proteger, pronto para nos defender. É mentira. Depois desse período de 6 meses, ele vai para casa, vai ter uma rotina de casa-trabalho, beber, vai aumentar no número de namoradas porque já é assalariado, vai aumentar no nível do aputaro. Se antes no aputaro conseguia mandar 4 grades, agora está em condições de mandar 10 grades. Já viste aqueles mesmos de seguranças que ficam a bailar? É isso. A preparação. Quando o salário cai. Também. Porque o salário também demora bastante. Mas é uma questão de consciência. Está a dançar? Eles abusam. As pessoas abusam. Está a dançar. Está a dar aquele segurança que costuma meter no teu estado de palangançar. Eles abusam. E a maior parte dos seguranças parece que tem dons de ser codulistas. Cantam bastante. Eu acho que aquilo é para passar o tempo, para ver as horas a passar. Realmente. E isso, de certa forma, também ajuda a manter a mente no lugar, né? Sim, e também o tipo de alimentação. Existem postos específicos, nós sabemos que nós somos o que comemos. Olha, falaste de um ponto específico quanto à questão da alimentação. Já ouvi casos de seguranças a receberem
uma alimentação cuja refeição já está estragada. Atos desumanos. Atos desumanos. Não vamos falar só de segurança. Vamos falar de até maridos em casa. A mulher lhe trata desse jeito. Até aí é de menos, mas só de saber que os seguranças trabalham por uma determinada instituição e a instituição deveria ter pessoas que tratam da cozinha, que vão fazer refeições e essas refeições vão ser distribuídas ao longo dos dias. A maioria está nem aí. Por quê? Eu já tive casos que me chamaram para elaborar um laudo de segurança para um residencial. Eu fui, fiz o levantamento de riscos e ele me disse, olha, eu quero meter aqui, tem um camarada, tem uma empresa, você como é meu amigo. O gasto está me cobrando muito caro. Eu sei que tu consegues me arranjar um homem, metes aqui, eu vou dar, estou disposto a pagar 100 mil kwanzas, lá tiras os teus 50, ele dá 50. Vai fazer 48 horas, tem aqui embaixo da escada, como tem uma área que metemos porta, vão meter lá um colchão e um fogão pequeno e uma panelinha. E lá também, como tem uma hospedaria aí em cima, por vezes tem aquela comida que sobra. Podemos mandar separar alguma cena, um arroz, meter um feijão que sobrou, que tal, para lhe dar. Ele disse o seguinte, desculpa pela pergunta, o teu pai está a trabalhar? Não, meu filho já é aposentado, boy. Qual é a ideia? Tem que ter uma cena aí para o velho. É o seguinte, o teu pai. Porque aquele pai é lei o que você quer ver nessas condições. Se tens um irmão desempregado, põe o teu irmão. Se tens filho em idade, põe o teu filho. E dessas condições. Se queres alguém, vou trazer alguém. Mas ele vai ficar no teu gabinete. Você pode fazer esse papel. Algo que você está disposto a dar em alguém, acho que também estaria disposto a receber. Ele meteu-se a rir. Mas depois daquela conversa entramos num outro tópico de gracinhas. Mas depois daí eu meti o número dele no desvio. É uma amizade que já fazia 2 anos. E lá estragou toda a amizade. Porque ele me provou que não é humano. Um capitalista desumano. Quer simplesmente ter benefícios, mas não quero olhar para o fator humano, para as boas condições. Porque realmente é o que acontece mais aqui para muitas pessoas. São poucas as residências, né, que dão aquela alimentação ao segurança. E o segurança não precisa depender. Eu até tenho aqui o meu amigo, o Edson Alves, ele até acompanha os episódios, o seu irmão Vitor Alves. Eles têm a segurança deles, praticamente eles dão valores de transporte ao segurança e ainda dão uma alimentação em condições ao segurança. Pequeno almoço e o jantar. O que eles almoçam é o que o segurança almoça. O que eles jantam é o que o segurança também janta. O que eles têm no pequeno almoço, assim sucessivamente. E quando tem essa questão de transporte e tudo mais. E depois estava a ver o caso da empresa a ficar 6 meses sem pagar eles. Mas o pai dos meus amigos sempre paga todos os meses a empresa. Mas a empresa estava a gerar uma dívida com segurança de 6 meses. Tinha outras dívidas. Então, segurança, muitas das vezes, acaba por comentar com o patrão que está aí. E ele diz, eu já paguei. E o senhor disse, não, como talvez problemas e tudo mais, e tu já és conhecido na família, peça demissão e tu trabalhas aqui de forma direta. Aí. Isso que tem acontecido. Isso aí já, o que é que acontece? Aí temos outra situação, outra problemática, onde eu digo o objetivo de nós criar um órgão fiscalizador que vai auxiliar a polícia nesse sentido. Um órgão específico. Todo polícia não é formado em gestão de segurança privada. Eles são seguranças públicas, mas também não são formados em gestão de segurança pública. É uma área da ciência à parte. Realmente. Mas essas entidades protocolares. Sim.
A gestão de segurança, o gestor de segurança privada é uma formação complexa. Mas eu acho que eu ainda discordo que os polícias tinham de estar a controlar as residências de certas entidades. Eu ainda discordo. Por mim, essas tais entidades deveriam contratar empresas de segurança e o Estado poderia estar a pagar por esta empresa, porque o papel do polícia não é estar ao pé da casa do ministro para controlar. Só que existem protocolos de segurança. Se calhar em termos de transporte e tudo mais, tudo bem. Agora, ficar mesmo em sua casa, lavar o carro. Aí não sei. Pegar o jardim. Aqui no Patriota tem muitos. Pegar o jardim. Olha, tu estás a duvidar. Existem coisas. Se eu te levar aqui atrás, tu vais ver. Esta hora ele já está a brilhar o VX. Tipo, ele tem aquela parte da t-shirt branca, né? Tira a parte da farda. Já lava, limpa os sapatos, chefe vai sair, abre a porta, mete a farda e baza. Vais me trazer problemas. É verdade. Esse papel não é só dos seguranças privados, público também. Porque senão assim não vai ser promovido. Ele acha que fazendo isso vai salvar a sua promoção. É duro. Será que nunca te preste nunca vi isso? Olha, infelizmente, eu posso dizer felizmente não. Felizmente não. Já com o caso dos seguranças estarem a fazer o trabalho autônomo, e não é legal. Infelizmente é um gesto humano que o proprietário da residência teve, mas não é legal. Vamos dar a legalidade a estes atos. Imaginamos que vamos cá imaginar que vamos fundar este órgão fiscalizador que vai trabalhar junto à Polícia Nacional. Este órgão terá a competência do levantamento. Vamos fazer um censo no nosso município de quantas empresas privadas de segurança estão registradas e tem a portaria, tem a sede no nosso município. Quantas empresas privadas temos cá? Vamos imaginar que aqui é um município. Quantas empresas temos? Vamos ter que ter o número de licença de todos. O controle, o número de arma, vamos fazer o levantamento, entregar ao comando do distrito, o comando do distrito que vai levar até o comando municipal, o comando municipal que vai encaminhar ao comando provincial, que vai ter a ficha de controle das empresas privadas de segurança de Viana. E essas empresas privadas poderão cadastrar-se na Câmara Municipal. Na Câmara Municipal, essas câmaras municipais que vão receber o conteúdo programático de formação para os seguranças privados, que vai vir do Comando Provincial da Polícia Nacional, está aqui o conteúdo programado, conforme vê os conteúdos, as provas do Ministério da Educação, com instrutores qualificados, aprovados e autorizados a trabalhar neste sentido. Vão fazer, tem a empresa, são 50 homens que recrutaste. Sim. Então estes 50 homens terão de ser cadastrados na Câmara Municipal da empresa privada de Viana, ou do Benfica, ou do Icole Bengo. Fala, a Câmara de Icole Bengo está aqui. São 100 indivíduos. Estes 100 indivíduos, a empresa do contrato que conseguiu ter, que celebrou agora o contrato, fez o recrutamento dos indivíduos, vai pagar uma taxa para a formação desses indivíduos. E que essa taxa vai no fundo de autossustentabilidade para o apoio das empresas privadas de seguranças registrada nas câmaras municipais das empresas privadas de segurança. E que essas câmaras terão a capacidade, já sabem as bases de cada empresa e vão fiscalizando os seus postos. Se está tudo regulamentado. Do uniforme, as botas, das botas, armas. Das armas, procedimentos. Fazer entrevista
a pessoas adjacentes à instituição, como tem sido o procedimento operacional aqui, como tem visto. E aí vamos conseguir ter o nosso livro de reclamações e aí fazer o levantamento do nível de advertências para determinar as sanções que resultam em multa. E este valor não vai diretamente para a Câmara. Paga-se na conta do Estado. Vamos ver o quanto as câmaras municipais das empresas privadas de segurança vão arrecadar para o fundo do Estado. E servirá muito bem para a manutenção deste órgão. Empresas que estão à falta de uniformes, mas têm um contrato, está a empregar pessoas. O contratante está também com decadência, está com algumas déficits, já justificou. Tem faturas que depois vai pagar com multas. A Câmara dá o apoio, requalifica os uniformes, paga os seus homens esse mês. Depois do teu contratante pagar, vem ressarcir o valor no fundo da Câmara. Aquela situação do vigilante que perdeu o controle mental e assassinou pessoas, a Câmara tira no fundo, paga as caixas para aqueles indivíduos, realiza o cortejo fúnebre daqueles cidadãos. Aí temos um órgão a trabalhar que também vai empregar jovens. E este caso desse cidadão que saiu da empresa, ficou a trabalhar de forma autônoma, qual é a lei que lhe protege? Se ele não está inscrito numa empresa que está licenciada. É tipo ele meter o filho na porta de arma. Se ele morrer, se ele matar. E é um serviço, é falsas qualidades, se ele está com algum uniforme na porta. E se mesmo sem um uniforme exercer esse trabalho, é usurpação de poder da autoridade privada de segurança. Para isso, com a Câmara Municipal das Empresas Privadas de Segurança, este indivíduo pode ir lá de forma autônoma, fazer o curso de vigilante, ser certificado e pagar, já que ele quer trabalhar com esse indivíduo, é o boss, paga o valor da carteira profissional, paga o curso para esse indivíduo, o valor da carteira profissional, e a Polícia Nacional faz a emissão e resiste esse indivíduo na Câmara Municipal, que vai assegurar esse indivíduo com o seu NIP, que vai estar lá em cima registrado, veio a sua carteira, o seu número de ordem. É o vigilante, está aqui. Quando vi alguém, um órgão fiscalizador, não. Vigilante. Tá fixe. Vamos tirar o número, código de barra, está registrado no sistema. E esse vigilante autônomo, o chefe dele não vai pagar na mão dele. Vai pagar na conta da Câmara Municipal, e a Câmara Municipal fará o desconto da percentagem estipulada pelo Estado, que vai depositar na conta do Estado e lhe dar o valor dele na mão. Porque está a se beneficiar, é pagar o imposto. Aí estamos a organizar o país. Aí temos que diminuir as questões de burocracia, porque seria mais fácil que o salário fosse pago e o banco simplesmente processasse já com a questão da diferença. Porque Pode dá ser. na Câmara, a Câmara Sim. também, o chefe também, Pode até existir fazerem, corrupção. até fazerem o Sim. fecho, a contabilidade, Sim. já passou. Bem, verdade. É pagar mesmo no banco, conforme se paga aí um Rupert para tratar o bilhete, vai e paga para a conta do Estado. Está aí. Estamos a reduzir o desemprego. Não existe. Não existe, por isso é que ela apela à criação de uma Câmara, no sentido de facilitar a situação de todos aqueles que trabalham nesta área. E temos tudo estruturado aí. Até o modelo de uma carteira, modelo exemplar para uma carteira. Não, mas de certa forma, nas próximas eleições, Sim. podes entrar para um partido e defender essa área. Não é necessário. Nós acreditamos E depois nos nossos órgãos é algo bastante governamentais. interessante e tu podes, de certa forma, criar conteúdos dessa natureza para, assim, chamar atenção nas empresas que trabalham nesse caso. É direito dos funcionários de segurança ter uma lei. Tem a lei que protege, Sim. né? Mas muitos não têm conhecimento e ter jovens que abordam sobre situações dessa natureza é bastante importante. Este
conteúdo que estás a fazer aqui vai dar um impulsionamento bom para todos aqueles que estão nesta área. Assim, em termos de dicas finais, né? O que é que gostarias de deixar para todos aqueles que lidam nesta área, que trabalham sob pressão, risco, porque trabalhar como segurança, eu vejo que o psicológico tem que estar bem intacto, porque existe muita falta de respeito, porque muitos senhores que são chefes acham que estão a fazer um favor por segurança, sem saber que o segurança muitas das vezes tem o papel de proteger ele. Enquanto ele está a descansar, o segurança está aí a fazer vigília em casa. E aí depois, com fome, se calhar o cão é que está a comer, mas ele não está a comer. E ele fica a perguntar se vai tirar a ração do cão ou qualquer coisa do gênero. Porque eu já vi casos dessa natureza e realmente nós tivemos segurança durante muitos anos e aquele segurança também foi muito lixado. Eu acho que o segurança não pode ser muito amigo do patrão, porque nós tínhamos horas de entrar. Tínhamos. E o meu pai gostava mesmo disso. 22 horas ninguém podia entrar. Exato. Se tu pulas o muro, ele tem direito de fazer 2 ao ar. Então nós tínhamos horas de entrar. Era engraçado, mas ele era louco demais. Era o mano mais velho. Era o mano mais velho, porque nós tínhamos horário fixo de entrar, principalmente quando o pai não estava. Aquilo de certa forma também deu aquela questão de respeito ao senhor Albino. Não sei se ainda está em vida, mas nos deu uma boa correção. E aí ele comia conosco em casa, dava-nos muitas dicas e tudo mais, e foi algo bastante interessante. Então, deixa aí dicas para aquelas pessoas que passam por isso todos os dias. Para aqueles cidadãos que exercem a função de segurança privada ou vigilante, que não é uma profissão para baixo nível, não. Infelizmente, quem o tratar mal é que é o cidadão de baixo nível. Quem o maltratar é que é o cidadão de baixo nível. És um profissional como qualquer outro profissional a exercer a sua função para garantir a tua sustentabilidade. E que estamos abertos, eu estou aberto para formação particular e para turmas e empresas privadas de segurança, instrutor Pantera, instrução tática defensiva, instrução tática operacional, gestão de segurança privada, gestão de risco, combate com faca, manuseamento tático de tonfa, imobilização tática, CQB, VQC, CQC. Estamos aqui para ajudar todos aqueles que desejam capacitar os seus profissionais de segurança privada, todo aquele que deseja formar vigilantes, formar gestores, formar supervisores de segurança, que entre em contato, que estamos aqui para dar aquele apoio necessário para garantir o profissionalismo da sua área. E força para todos os guerreiros que continuem atrás do seu pão de forma digna e com coragem. Uau! Esta parte eu vou pedir que tu, Adriano, foca-te em mim e passa a mensagem para as pessoas. Se tu gostas do nosso conteúdo, deixa o teu like, subscreve o nosso canal. Pois assim, se tu colocares aquele like, vai fazer com que a plataforma do YouTube, ou Spotify, ou Podbean, ou a Apple Podcast, ou Castbox, ou mesmo o Google Podcast, que agora é o YouTube Music, vai identificar que esse conteúdo é bastante interessante. Porque muitos de vocês acompanham os nossos conteúdos, mas não deixam like. E isso, de certa forma, prejudica-nos, porque nós assim ficamos sem saber se vocês gostaram do conteúdo ou não. Se tu não gostas de comentar, porque sabes simplesmente que não queres deixar aquela tua impressão, porque alguém vai ver e tudo mais, podes deixar simplesmente o teu like. Podes, os likes não permitem com que outras pessoas venham na realidade quem são as pessoas que deixaram like. Porque se tu fazes esse gesto, tu estás a fazer com que o conteúdo que tu assistes no nosso canal seja recomendado para milhares de pessoas. E agora, se tu pretendes nos ver a crescer, porque nós ao longo do tempo vamos recebendo algumas críticas, olha, o Alan, se calhar, precisa trocar o fundo. O Alan, se calhar, precisa trocar, ele e o seu grupo precisam comprar uma câmera nova. Essas doações que vocês fazem vão poder fazer crescer o nosso canal.
Então, isto vai beneficiar para vocês, que vão ter uma maior informação, nós vamos mudar de cenário, vamos trazer mais convidados e estes convidados vão passar mais conhecimentos estes que vocês vão estar aí ao pé da vossa casa a adquirir e a executar ao longo do tempo. Então, para fazer essas doações, tu podes usar as coordenadas dos bancos nacionais ou internacionais, não é? Nós temos o IBAN angolano e temos o IBAN francês. E como também, se tu usas o PayPal, podes usar o PayPal de forma direta e tu podes assim fazer a tua doação de forma normal. Agora, se tu queres uma carteira de criptoativos também, tens alguns USDTs que queres doar para nós também podemos fornecer essa informação e assim tu vais sendo feliz com aquilo que tu queiras ajudar. Então, se tu gostas desse conteúdo, partilhe com seu irmão, com seu pai, tio, avó. Se for uma pessoa que é liberal o conhecimento, este conteúdo foi bastante interessante porque falamos sobre a questão de segurança, é uma questão muito sensível porque muitos dos nossos tios, irmãos, acabam por trabalhar nessa área e muitos deles não têm aquela qualidade de vida que se deseja ter. É um emprego normal como todos os outros e devemos cuidar de todas essas pessoas como também cuidamos de uma pessoa que trabalha no setor bancário, no setor petrolífero, em qualquer outro setor que seja. Ainda mais por ser segurança, a polícia ou militar que dão aquela proteção todos os dias para nós, enquanto nós estamos a dormir, são eles que ficam aí na calada da noite para poder manter a nossa segurança. Então são pessoas que precisam muito da nossa força, da nossa boa energia, para que eles se mantenham intactos, porque assim também são pais como nós e como vocês que têm assistido nossos conteúdos. Vão também nas redes sociais do Marcos, tanto Instagram, tanto Facebook, deem lá. Vão encontrar algumas fotos antigas, aquelas antigas feias, mas ele já mudou de vida. Já mudou de vida, aquele faz parte de um passado, faz parte de um crescimento e vocês precisam ver esse progresso. Vão também nas redes sociais do Elenio Pay, ele que tem dado suporte, é uma empresa que tem dado todas as doações para nós e quando nós precisamos de algum material para vir do exterior, a Elenio Pay que tem feito a questão de ajudar. E também sigam Luciano Soma, não é? Ele que está muito ocupado, está em provas, está a fazer exames, está como nós, mas sigam-lo também porque ele também faz um papel primordial aqui na Whole Talks. Então, até já e um próximo episódio.